14 de julho de 2013. Nessa data, estava sendo lançado exclusivamente para o PlayStation 3 o jogo The Last of Us, desenvolvido pela Naughty Dog. E nele acompanhamos a jornada de Joe e Ellie 20 anos após a pandemia de um fungo responsável por infectar grande parte da humanidade. E agora, os dois precisam ir em uma viagem pelos Estados Unidos em busca da cura para salvar os humanos que ainda restaram. E essa basicamente é a premissa do jogo que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo. Porém, 10 anos depois, quando a série de The Last of Us da HBO foi anunciada, muitas pessoas, inclusive eu, ficaram empolgados ao saberem que a sua obra favorita ganharia uma adaptação para a TV. E que além de poderem revisitar aquela história através de um novo olhar, agora outras pessoas também teriam a oportunidade de conhecer esses personagens. Porém, assim como a maioria das coisas que possui uma grande base de fãs, também tiveram pessoas que se sentiram incomodadas com a anunciação da nova adaptação de The Last of Us, começando pelos anúncios dos atores que não seguiam exatamente o mesmo perfil dos personagens do game, o que fez com que a atriz que interpreta a Ellie sofresse ataques nas redes sociais, antes mesmo que pudessem ver o resultado de seu trabalho. E nem preciso dizer o quanto eu acho uma perda de tempo essa discussão, já que o simples fato de achar que a aparência do ator ou da atriz interferiria na essência daquele personagem já diz muito sobre o quão pequena é a forma de agir e de pensar dessas pessoas. Porém, isso é tema para um outro vídeo que provavelmente eu não vou fazer, mas voltando a falar do assunto, logo em seguida, Pedro Pascal, o ator que interpreta o Joe na série, deu uma entrevista dizendo que o personagem na série não seria exatamente como no game e que ele gostaria de criar uma versão própria do personagem. Mas o que realmente deixou as coisas ainda mais interessantes foi quando anunciaram que a adaptação da HBO não teria os esporos que vemos no jogo. E isso já foi o suficiente para um monte de fã aborrecido e chorar nas redes sociais, reclamando que a adaptação não seguiria os mesmos caminhos do jogo e que isso estragaria a obra. O que me leva a pensar sobre como existem pessoas que rejeitam a ideia de revisitar através de uma nova perspectiva obras que de alguma forma tiveram um impacto relevante em suas vidas, com medo de estragar toda aquela visão idealizada que possuíam daquilo. É quase como se rejeitassem a ideia de se surpreender. E isso automaticamente me remeteu a um comentário de uma pessoa sobre a continuação de The Last of Us lançado em 2020, em que a pessoa em questão reclama da forma como a história foi estragada, porque tentaram fazer a gente se apegar a alguém que mata o nosso personagem favorito, e que a Ellie teria se tornado inútil e que não serve pra nada. E esse comentário só não é mais engraçado que esse, em que a pessoa diz que as motivações na busca de vingança da Abby não são pretexto pro que ela fez, e o que importa não é quem é vilão, e que na visão dele, torturar alguém não é algo certo a se fazer, e que por isso não existe a possibilidade de ver a Abby como um ser humano. Mas eu concordo com ele, e vou além, não só acho errado, como acho extremamente bizarro ter como personagem favorito um torturador. Afinal, quem em sua consciência teria empatia por uma pessoa desse nível? Quem, não é mesmo? Tipo, não consigo imaginar alguém que teria empatia por um personagem assim. Mas voltando a falar do assunto, eu acho que esses comentários exemplificam muito bem um dos vários problemas dessa pequena parcela de fãs. Mas para entender melhor o que eu tô falando, vamos partir do início. A história de The Last of Us 2 começa alguns anos depois do primeiro, e ela conta a jornada de vingança da Ellie após o assassinato de Joel. E a partir daí, a história já ganha uma carga emocional extremamente pesada, pois qualquer um que tenha jogado o primeiro jogo sente o peso e a impotência que agora então protagonista Ellie sente ao presenciar a morte desse personagem. E o fato de um dos personagens favoritos do jogo anterior ter morrido, e a desconstrução que a história faz de toda aquela visão idealizada que construímos desses personagens, como seres desassociados das responsabilidades dos seus atos, como se estivessem acima do bem e do mal, fez com que vários comentários como esse aparecessem para atacar o jogo, e esquecessem o que a história realmente tinha a nos contar. E para quem jogou o primeiro jogo, você tem a narrativa do ponto de vista dos protagonistas, e você vê eles como heróis. É então que nos é apresentada a motivação da Abby de ir atrás do Joel, pois descobrimos que o pai da Abby era o médico encarregado em produzir a vacina a partir do fungo extraído no cérebro da Ellie. E como sabemos, o final do primeiro jogo, Joel é responsável pela morte do pai da Abby. Mas a partir do momento que você tem essa informação no segundo jogo, você acaba mudando um pouco a sua perspectiva sobre o fato.
E a primeira reação do jogador quando recebe essa informação é rejeitar a ideia. E é nesse momento que começa um conflito na cabeça do jogador. E existe até um fenômeno da psicologia que explica isso, chamado de dissonância cognitiva. E é um termo descrito por um psicólogo norte-americano, Léo Findiger, que fala sobre a contradição entre a maneira que o indivíduo se comporta e a maneira que ele pensa. Ou seja, é o resultado emocional proveniente de uma ação em que duas crenças distintas se chocam. E é exatamente isso que acontece quando tentamos deslegitimar as motivações da Abby, ao mesmo tempo que damos razão às atitudes da Ellie durante toda a parte 2 de The Last of Us. E a resposta do porquê fazemos isso é simples. Estamos tão apegados à narrativa criada pelo primeiro jogo que simplesmente desconsideramos as motivações da Abby. Não queremos entender ela, porque subconscientemente sabemos que isso destruiria todo o ideal de vilã que criamos para ela. E se permitir conhecer o lado dela, faria com que começássemos a compreender suas motivações e, consequentemente, perderíamos todo aquele ódio que tínhamos no início do jogo, porque isso humanizaria a Abby e a colocaria mais próxima de nós. E só essa proposta de se arriscar e trazer uma experiência nova que ressignificasse tudo aquilo que foi visto, sem se acomodar em apenas agradar os fãs, subvertendo a noção de quem é herói e de quem é vilão, abrindo margem para novas alegorias e interpretações sobre a franquia, já demonstra uma puta coragem dos realizadores e a consciência que eles têm da obra que tem em mãos. E isso não é coisa que se vê todo dia. Enquanto o primeiro The Last of Us é sobre pessoas, conexões e o quão longe o ser humano pode ir em situações extremas, a parte 2 de The Last of Us é sobre as consequências do primeiro jogo e a repercussão desnecessariamente negativa por parte dos fãs mais fervorosos do jogo fez com que o arco da Abby se tornasse um aviso aos fãs. Não se apegue às idealizações que você cria na sua cabeça, até porque esses personagens não pertencem a você. E é preciso entender que as obras e os personagens que você adora são muito mais do que essa visão imaculada que você possui deles. E talvez seja a hora de certas pessoas perceberem que as obras que elas consomem vão muito além dos seus personagens favoritos, e que essas histórias podem e devem dar espaço a novas visões e interpretações, permitindo que essas ideias transcendam os personagens e o formato em que elas se encontram. Até porque, no pior dos casos, se tudo der errado, a obra original sempre estará lá te esperando, intacta e imutável no tempo, assim como as suas percepções sobre ela.